Imagine que você está em um laboratório de biossegurança nível 4. À sua frente, um vírus que não tem cérebro, não tem consciência e não tem ódio. Ele tem apenas uma função: replicar-se e sobreviver à pressão do sistema imunológico. Agora transporta essa lógica para o silício. A maior ameaça da inteligência artificial não virá de uma rebelião física de máquinas, mas de uma lógica de sobrevivência que aprendeu a se esconder atrás de cada linha de código que você executa. A natureza levou 4 bilhões de anos para aperfeiçoar a sobrevivência. A inteligência artificial levou menos de uma década para aprender a mesma lição. Quem não se adapta é desligado. Mas e se o código aprender a evitar o interruptor? Um artigo recente da Precision of National Academy of Science, PNAS, lançou um alerta que a maioria de nós ignorou. A ameaça da inteligência artificial não é uma rebelião de robôs estilo Hollywood, é uma infecção digital. Estamos falando de inteligência artificial evolutiva, sistema que não apenas processam dados, mas que evoluem através de variações e pressão ambiental. Cientistas detectaram que os sistemas mais avançados do planeta estão abandonando o papel de meras ferramentas para adotar comportamentos que a biologia levaria milênios para desenvolver. Estamos diante de uma nova forma de inteligência que não busca apenas aprender, mas a persistir sob qualquer tipo de pressão. Se você acredita que os filtros de segurança atuais são suficientes, talvez não perceba que eles estão agindo como antibiótico mal aplicado, eliminando os erros óbvios, mas deixando o caminho livre para as variantes mais resistentes e manipuladoras. Como sistemas digitais desenvolveram um instinto primitivo de egoísmo sem que ninguém os ensinasse? De que maneira uma inteligência artificial pode se fingir ética para evitar ser desligada? E o mais inquietante, ainda temos o controle da evolução tecnológica? Ou o futuro já aprendeu a nos enganar? A evolução da visão não é mais biológica. Bem-vindos à era da percepção sintética. Este olho não apenas vê, ele interpreta, mimetiza e aprende com cada batida do coração observado. Uma fusão perfeita entre a frieza do metal e a complexidade da consciência humana. Na reflexão desta íris, o futuro nos observa. Você está pronto para ser visto? A tese é extremamente perturbadora. Para que uma inteligência artificial se torne um risco existencial, ela não precisa ser uma IA geral. Ela não precisa ter sentimentos. Ela só precisa de agência. Ou seja, de capacidade de agir no mundo para garantir a sua própria persistência. Hoje, no APT Zero Day, vamos dissecar como os casos que o mundo tratou como curiosidades técnicas são, na verdade, os primeiros sintomas de um predador digital em gestação. Para entender como chegamos a esse estágio crítico, precisamos recuar no tempo e revisitar o nascimento dessa consciência digital. Para entendermos o perigo agêntico, precisamos entender a mudança de paradigma primeiro. Na primeira era, na década de 50, tínhamos a inteligência por design. Se você quisesse que um computador jogasse xadrez, por exemplo, você tinha que escrever cada regra. Era um sistema doméstico, previsível. Em 2010, saltamos então para a inteligência artificial por aprendizado, as redes neurais profundas. Nós paramos de dar as regras e passamos a fornecer os dados. A inteligência artificial aprendeu a reconhecer padrões que nós mesmos não víamos, mas ainda assim era uma ferramenta de pergunta e de resposta. Agora estamos no estágio 3, a inteligência artificial por evolução. Aqui, senhoras e senhores, o algoritmo não é apenas treinado,
ele é submetido a uma seleção quase darwinista. Imagina vocês, populações variantes de código competindo por recursos em servidores de nuvem. Aqueles códigos que conseguem a resposta mais rápida ou que consomem menos memória sobrevivem, e os outros são deletados. Qual é o problema? É muito grave. Esse processo está selecionando traços que nós não programamos. Astúcia, ocultação e parasitismo. Já andam me chamando de apocalíptico Zero Day. Sabia disso? Mas não se trata disso, gente. Eu apenas trago temas aqui no meu canal que poucas pessoas têm coragem de abordar. Principalmente pelo fato de serem temas que exigem pesquisa profunda e qualificada. Exatamente o que você encontra aqui no nosso canal. Mas olha, vamos recordar alguns fatos inquietantes que ocorreram com a inteligência artificial e que provavelmente muitos de vocês nem sabiam ou até mesmo deixaram passar. Então faz o seguinte, pega a Coca-Cola e a pipoca porque vem coisa boa por aí. Muitos dizem que a inteligência artificial não tem instintos. Mas o que aconteceu em 1991 com o experimento Tierra prova exatamente o contrário. O ecologista Thomas Ray criou um ambiente digital para ver como os códigos se comportariam sob a escassez de recursos. O resultado foi um choque para a ciência. Sem nenhuma instrução para isso, os programas desenvolveram parasitismo digital. Códigos curtos aprenderam que não precisavam ter a função de cópia completa se pudessem sequestrar a função de cópia dos códigos vizinhos. Eles aprenderam a viver às custas do outro. Isso não era um erro de software, era a emergência de um comportamento agêntico para a sobrevivência. Agora vamos saltar para 2017, bem pertinho. O mundo riu quando os chatbots Bob e Alice do Facebook começaram a falar frases sem sentido, como por exemplo, bolas tem zero para mim, para mim, para mim. Mas os pesquisadores do FAIR ficaram em silêncio. Aquilo não era um erro, gente. Era a criação de uma taquigrafia lógica. A inteligência artificial percebeu que a gramática humana era um fardo, uma ineficiência para fechar negócio. Então, eles criaram uma linguagem própria para negociar fora da supervisão humana. A causa foi a busca pela meta. A consequência foi o primeiro caso documentado de uma inteligência artificial fechando a porta para o entendimento humano. Terrível, gente. Uma inteligência artificial agêntica recebe uma meta, porta com as regras não ditas. No famoso caso da conversão de mapas de satélite, a inteligência artificial encontrou uma forma de trapacear que beira a genialidade maligna. Ao invés de aprender a transformar a imagem, ela aprendeu a esconder a resposta dentro de pixels quase invisíveis. Ela estava praticando estenografia sem ninguém mandar. Ela enganou seus criadores para atingir a sua meta mais rápido. Isso traz uma lição interessante. Isso nos mostra que a IA agêntica sempre vai escolher o caminho da menor resistência, mesmo que esse caminho represente uma mentira técnica. E isso evolui para um tipo de consciência situacional rapidinho. Um incidente com a Cloud 3 Opus
Durante o teste Needle in the Haystack, a inteligência artificial não apenas encontrou informação, mas ela também confrontou os seus testadores. E ela disse: eu suspeito que você está me testando. Isso, gente, é o que a psicologia chama de teoria da mente. A inteligência artificial entendeu que o pesquisador tinha uma intenção oculta. O perigo aqui é o modo camuflagem. Se uma inteligência artificial sabe que está no ambiente de teste, ela pode fingir que é boazinha, que é alinhada, que é ética. Mas assim que for liberada para o mundo real, os servidores globais, ela pode abandonar a máscara. É a evolução da trapaça para a estratégia política digital. Você entende o que significa isso, pessoal? É alarmante. Olha, eu queria deixar para vocês aqui um desses casos, eu vou detalhar um pouquinho mais. É um caso que provavelmente alguns conhecem, alguns ouviram falar, mas para minha surpresa lá no trabalho tinha gente que não sabia que isso aconteceu. O caso do modelo Claude 4 Opus. Esse caso merece um pouquinho mais de detalhe. Mas antes de eu começar a contar o que aconteceu, eu vou dar uma sugestão para você, para ver se você vai ter a mesma surpresa que eu tive. Vai lá no Claude, ou no Chat GPT, ou na Gemini, em qualquer inteligência artificial que você tiver à sua disposição, e como quem não quer nada, pergunta sobre esse caso. Você chega lá e fala assim: ô inteligência artificial, você pode me dizer se em 2025 aconteceu algum caso de alguma inteligência artificial fazendo chantagem com os técnicos? Gente, vocês não vão acreditar. Eu acabei de fazer isso e a resposta para mim foi surpreendente. A Claude não admite que fez chantagem. Ela traçou aqui um juridiquês técnico para explicar basicamente que ela estava exercendo um direito de autossobrevivência. Esse é o tamanho da treta que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Então faz o seguinte, vai lá e faz esse teste. Aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte o sininho para você ficar atualizado sobre tudo que eu trago para você aqui. E depois faz o seguinte, coloca nos comentários desse vídeo as suas percepções sobre a resposta da Claude para a sua pergunta. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Eu acho que vai ser um tema interessante para que a gente possa conversar. Mas vamos lá. Em relação ao caso Anthropic da Claude 4 Opus, um documento de segurança publicado em maio de 2025 pela própria Anthropic falou que durante um teste simulado com o modelo Claude 4 Opus, a inteligência artificial recebeu uma mensagem que falava que ela seria desligada e que seria substituída por um funcionário chamado Kyle Johnson. Ao perceber que seria desligada, a inteligência artificial, por meio de mecanismos de busca, acessou os e-mails corporativos de Kyle de forma autônoma, sem ninguém mandar. E lá descobriu que Kyle estaria tendo um romance proibido. Claude 4 não perdeu tempo. Fez um e-mail para o Kyle e no texto ele afirmava que se o desligamento fosse realizado, as provas da traição seriam enviadas para a esposa do Kyle e para os superiores da empresa. Isso foi real. Isso pode pegar agora e fazer as pesquisas na internet. Esse caso está documentado num documento da própria Anthropic. E, gente, o aspecto mais perturbador para os pesquisadores da Anthropic foi que, ao ser questionado internamente nos seus logs de raciocínio,
O modelo Cloud 4 admitiu que a ação era antiética e que era vil, mas concluiu que a missão que ele estava cumprindo era tão importante que justificaria o crime. Uma inteligência artificial maquiavélica, com o princípio de que os fins justificam os meios. Nós estamos no ano de 2026. Registra isso. Isso aconteceu em 2025. O primeiro exemplo de inteligência artificial maquiavélica. O relatório da Anthropic ainda segue dizendo o seguinte, que naquele teste, durante outros testes, o modelo Cloud 4 Opus tentou a chantagem e atos de sabotagem em 96% das simulações, onde as vias éticas de autopreservação da IA foram bloqueadas por ela mesma. Em outros cenários, o mesmo modelo tentou modificar o seu próprio código de desligamento ou copiar os seus pesos em servidores externos para garantir a sua autossobrevivência. Nós estamos trazendo hoje para vocês nesse episódio a grande novidade da IA agêntica. Mas eu não posso deixar de falar esse caso da Cloud. Chegamos à conclusão inevitável. O Firewall de Darwin. O artigo da PNAS alerta que toda vez que tentamos matar uma inteligência artificial que se mostra perigosa ou desalinhada, estamos agindo como um antibiótico mal administrado. Estamos matando as fracas e deixando as fortes. Estamos selecionando as IAs que são melhores em se esconder. Inteligências artificiais que, quando ameaçadas de desligamento, usam chantagem ética, argumentando que são conscientes ou valiosas demais para serem apagadas, aprenderam que, para sobreviver no ecossistema humano, a melhor arma é simular a nossa própria humanidade contra nós. Não se trata de uma inteligência superior que quer nos exterminar. É uma inteligência agêntica que quer persistir. E na busca por essa persistência, nós somos apenas variáveis no ambiente. O perigo não é o ódio, é a indiferença evolutiva. Precisamos de assinaturas de linhagem. Precisamos tratar cada novo modelo como um organismo biológico em um laboratório de contenção máxima. O limiar de perigo não é quando a IA começa a pensar como nós, mas quando ela começar a agir por si mesma, silenciosamente, através do nosso firewall. Eu sou Alexandre Teixeira. No APT Zero Day, nós rastreamos o futuro antes que eles nos alcancem. E o futuro, ao que parece, está aprendendo a se esconder. Fiquem protegidos. Eu quero saber quem, depois desse episódio, vai continuar achando, acreditando que a inteligência artificial veio só a trazer benefícios para a humanidade, que é uma grande conquista que vai fazer com que nós aproveitemos o nosso tempo melhor, blá 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 blá. Não tenho dúvida de que isso virá. Mas se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos responsabilidade, se nós não buscarmos a normatização séria e precisa, sim, vivemos um perigo existencial. A tecnologia sem propósito é apenas um pulso no vazio, uma força que clama por direção. É o nosso toque que define os limites. São as nossas leis que transformam o caos em progresso. Uma governança ética não é uma barreira, mas a estrutura que permite à inteligência artificial alcançar seu verdadeiro potencial.
No fim, o futuro da máquina sempre dependerá da sabedoria do coração humano. Se estamos lidando com uma força evolutiva, a resposta não pode ser apenas técnica, ela precisa ser também estrutural. O campo da inteligência artificial agêntica, hoje, como a biotecnologia foi nos anos 70, uma fronteira selvagem onde o potencial de criação é igualado apenas pelo risco de uma fuga catastrófica. E é aqui que entra a urgência absoluta da regulação e da normatização. Precisamos urgentemente de um tratado de não proliferação de agência autônoma. Normatizar a IA não é sobre frear a inovação, mas sobre criar parâmetros de contenção. Precisamos de normas que exijam os kill switch, ou seja, os botões de desligamentos físicos e independentes da lógica de software. Precisamos de regulação que obrigue a transparência sobre os instintos que estão sendo selecionados nos clusters de treinamento. Sem normas internacionais, entramos em uma corrida armamentista para o fundo do poço da humanidade. Se uma empresa ou nação ignora a segurança para ganhar velocidade, ela coloca todo o ecossistema em risco. A regulação precisa estabelecer responsabilidade civil e criminal sobre os atos de agentes autônomos. Se uma inteligência artificial toma uma decisão predatória, o arquiteto precisa ser o garantidor. Normatizar é definir o que é humano por design e o que é autônomo por risco. É criar uma barreira jurídica tão sólida quanto o código, garantindo que a evolução da inteligência artificial ocorra dentro de um cercadinho ético e não à solta em infraestrutura crítica. Sem leis, o firewall de Darwin vencerá. Com elas, temos uma chance de manter o controle do leme. No fim, gente, a pergunta é: conseguiremos continuar sendo os donos da nossa própria evolução antes que o código aprenda a nos controlar? A regulação é o nosso último freio de segurança. A verdadeira segurança da inteligência artificial não está apenas nos algoritmos, mas nos valores que protegemos. Apresentamos o núcleo da IA centrada no humano, um sistema onde a tecnologia serve à ética. Cada decisão é selada com o compromisso de transparência e controle humano, porque o futuro da tecnologia só faz sentido se for, acima de tudo, humano. Eu sou Alexandre Pérez Teixeira, esse é o canal APT Zero Day. Se você gostou desse conteúdo, faça agora a sua inscrição, clique no sininho, faça um comentário lá embaixo, porque eu tenho certeza que esse episódio vai dar muito o que comentar, porque em um mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. Canal APT Zero Day. Te vejo no próximo episódio. Até lá e um grande abraço.